Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Hoje eu vou fazer um episódio sobre o livro de Mórmon comentado. Vou dar seguimento aonde nós paramos. Então, nós paramos no capítulo 22 de Segundo Nef e hoje eu vou reiniciar aí os comentários do livro de Mórmon, né? Lembrando que eu iniciei lá na introdução do livro de Mórmon. Esse conteúdo já está no canal O Caminho do Discipulado, seja no YouTube ou no Spotify, você pode ouvir. E hoje eu vou dar seguimento então a partir de segundo Nef, capítulo 23. Como que eu vou fazer, tá? Como que eu tenho feito? Primeiro eu vou fazer a leitura na íntegra, tá? Esse capítulo de segundo Nef 23, ele é um capítulo bem especial, tá? Ele é comparado com Isaías 13, tá? Ele é baseado em Isaías 13 no Velho Testamento. Tem uma linguagem mais ali usada por Isaías. Então eu vou fazer a leitura na íntegra desse capítulo e logo após então alguns comentários, tá? Eu não vou fazer, toda uma explicação sobre o capítulo, sobre o contexto histórico, as doutrinas envolvidas, os princípios, por vários motivos. Um é que eu não tenho essa capacidade, e segundo, não teria tempo, de fazer isso em um único episódio. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer a leitura, depois eu vou pegar um único ponto aqui desse capítulo para que nós possamos estudar esse único ponto aqui. Você, na sua leitura, no seu estudo, ou enquanto você estiver ouvindo a minha leitura desse capítulo, você pode ter outras inspirações ou ter outras ideias, outros insights sobre esse mesmo capítulo, tá? E tá ótimo, que bom que tomara que seja assim, tá? Mas eu, no meu conteúdo hoje desse episódio, eu vou escolher um único tema e assunto e a gente vai tirar uma lição bem especial desse tema aí para poder aplicar na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá agora então para a leitura de segundo Nef 23. E agora vamos fazer a leitura do capítulo de hoje, que é segundo Nef, capítulo 23, e diz o seguinte: O peso de Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Alçai uma bandeira sobre o monte alto, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão a fim de que entrem pela porta dos nobres. Eu dei ordem aos meus santificados, e também chamei os meus valentes, pois minha ira não está sobre os que exultam com a minha majestade. O estrondo da multidão nas montanhas é como o de um grande povo, um tumultuoso ruído dos reinos de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu. Sim, o Senhor e as armas de sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E terão medo, e apoderar-se-ão deles dores e angústias, cada um se espantará com o outro, os seus rostos serão como chamas. Eis o dia aflitivo do Senhor, que vem, tanto com furor como com ira ardente, para pôr a terra em desolação, e destruirá os seus pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecer-se-á ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E castigarei o mundo por causa do mal, e os ímpios pela sua iniquidade. Farei cessar a arrogância do orgulhoso, e abaterei a soberba do terrível. Farei com que um homem seja mais precioso que o ouro puro, e mais que o lingote de ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra mover-se-á do seu lugar, na fúria do Senhor dos Exércitos e no dia da sua ardente ira. E será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. E cada um voltará para o seu próprio povo, e cada um fugirá para a sua própria terra. Todo que for orgulhoso será traspassado, sim, todo que se juntar aos iníquos cairá pela espada. Suas crianças também serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que incitarei contra eles os medos, que não farão caso de prata e ouro, nem se deleitarão neles. Seus arcos também despedaçarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto dos ventres, e seus olhos não pouparão as crianças.
E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da magnificência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nunca será habitada, nem servirá de moradia, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores terão ali os seus apriscos. As feras do deserto, porém, repousarão ali, e as suas casas encher-se-ão de lúgubres animais, e ali habitarão as corujas, e os sátiros ali dançarão. E os animais selvagens das ilhas gritarão nas suas casas desoladas, e dragões nos seus palácios deleitosos. E perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão, pois destruí-la-ei rapidamente. Sim, pois serei misericordioso com o meu povo, mas os iníquos perecerão. O comentário que eu gostaria de fazer, baseado em 2 Nef 23, está no versículo 2, e diz assim: Alçai uma bandeira sobre o monte alto, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que entrem pelas portas dos nobres. Enquanto eu estava lendo esse capítulo, em uma das leituras, o que me chamou a atenção foi esse versículo 2, sobre bandeira. Eu nunca pensei, eu ponderei sobre bandeira. Qual é o significado espiritual? Qual é o simbolismo de uma bandeira? O que significa uma bandeira? Então eu fui fazer uma pesquisa, sobre o que significava. Qual era o significado espiritual de uma bandeira, que simbolismo tem uma bandeira, que lições eu posso aplicar para a minha vida ao compreender esse significado de uma bandeira. Quando as escrituras citam uma bandeira, o que significa isso? Quando nas escrituras é citado bandeira, o que significa? Nós temos também um sinônimo para bandeira, que é usado algumas vezes, que é estandarte. Então, geralmente quando é citado nas escrituras a palavra estandarte, essa palavra também pode ser trocada por bandeira. Nós temos lá no livro de Mórmon, mais para frente, quando o capitão Moroni, ele levanta um estandarte, uma bandeira, e ele faz essa bandeira e depois ele replica essa bandeira em vários pontos para que todo o povo pudesse ver essa bandeira. E ela tinha vários simbolismos. Ela tinha uma frase poderosa que falava os seus valores, aquilo que eles defendiam, e ela servia como um lembrete. Então, qual é o significado, qual é o simbolismo de uma bandeira na nossa vida? De acordo com a explicação normal aqui, do que significa uma bandeira, diz assim: o significado de uma bandeira pode variar significativamente dependendo do contexto em que é usado. Em geral, uma bandeira é um símbolo que representa uma nação, estado, cidade, organização, instituição ou causa. Alguns significados associados à bandeira são: primeiro, ela está associada à identidade. As bandeiras são frequentemente símbolos nacionais que representam uma nação ou país. Muitas vezes incorporam cores, padrões e símbolos que refletem a história, cultura e valores do país. Também a bandeira está associada a pertencimento e unidade. As bandeiras podem criar um senso de pertencimento e unidade entre as pessoas de uma determinada área geográfica. Elas são muitas vezes usadas para promover um sentimento de comunidade e identidade compartilhada. Interessante esses dois primeiros conceitos, Primeiro, a bandeira está associada à identidade. Então, como que você pode ter uma bandeira? Qual seria a bandeira que estaria associada à sua identidade? Qual identidade? A sua identidade como um filho ou filha de Deus. Qual seria essa bandeira? Segundo ponto é que a bandeira está associada a pertencimento e união, unidade. Qual bandeira espiritual você pode levantar que vai ajudar, vai estar associada ao seu pertencimento? Pertencimento a quê? Pertencimento à família de Deus, como um filho, uma filha de Deus. E unidade. Que unidade? Unidade primeiro com Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo,
e unidade com as pessoas ao seu redor. Terceiro ponto que a bandeira está associada é a história e tradição. Muitas bandeiras têm elementos que refletem a história e as tradições de uma região, símbolos, legados específicos que podem representar eventos históricos, lutas ou conquistas importantes. Que legados você tem na sua história, na sua vida familiar ou na sua história de fé? Que legados, que símbolos que você tem e quais seriam ou qual seria a bandeira que melhor iria identificar esse legado, essa história? Então, o quarto ponto com a bandeira está associada é com símbolos nacionais. Bandeiras frequentemente representam símbolos, cores e padrões que são reconhecidos como representativos de uma nação. Então, quais símbolos, cores e padrões existem na sua bandeira que ajudam a reconhecer você como pertencendo a uma nação? Qual nação? A nação de filhos do Pai Celestial. Quais seriam esses símbolos, cores, padrões que poderiam identificar você como pertencente à família de Deus? O quinto ponto que uma bandeira está associado é a expressão de valores. Algumas bandeiras são projetadas para expressar os valores fundamentais de uma nação, como liberdade, justiça, paz e igualdade. Quais valores você precisa destacar na sua bandeira? Quais valores você tem manifestado na sua vida? O sexto ponto que está associado a uma bandeira é a identificação militar. No contexto militar, as bandeiras são usadas como símbolos de identificação para unidades militares. Elas podem ser chamadas de estandartes e muitas vezes são carregadas em cerimônias e desfiles. Então, uma bandeira, ela identifica você como pertencente a um povo, a um grupo que defende uma causa. Qual grupo você está identificado hoje de acordo com as bandeiras que você tem elevado? O sétimo ponto que está associado a uma bandeira é a comunicação. Em alguns casos, bandeiras são usadas como formas de comunicação, transmitindo mensagens específicas, especialmente em situações náuticas. Então, a bandeira em si, por si só, ela é um elemento de comunicação, ela transmite uma mensagem específica. Vamos voltar para o versículo aqui que a gente está estudando, que é capítulo 23, versículo 2. O que diz ali? Alçai, erguei, alçai uma bandeira sobre o monte alto. Então aqui, o que está sendo pedido, solicitado a nós, é alçar uma bandeira. Mas não é simplesmente erguer uma bandeira, é erguer essa bandeira sobre um monte alto. Ou seja, essa bandeira ela não pode ficar escondida, ela deve ser elevada no ponto mais alto. E qual é o ponto mais alto da sua vida que você deve elevar a sua bandeira espiritual? Qual seria? Você tem elevado a sua bandeira ao ponto mais alto ou ela está escondida, tímida em um canto? Você tem manifestado a sua bandeira? Aqui no Guia de Estudos das Escrituras, sobre estandarte, lembra que eu falei que muitas vezes a palavra bandeira ela está diretamente associada à palavra estandarte. Então, como a gente está estudando sobre bandeira, eu vou tomar a liberdade de trocar aqui a palavra estandarte no Guia de Estudo por bandeira. E diz assim: nas Escrituras, uma bandeira, pendão ou insígnia ao redor da qual as pessoas se juntavam, unidas pelo mesmo propósito. Na antiguidade, uma bandeira servia como ponto de reagrupamento para os soldados em combate. Então, nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão muito perdidas, não sabem para onde ir, não sabem de onde vêm, para onde vão, perdidas sobre a sua vida, seu propósito e até mesmo sobre a sua identidade pessoal. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão muito perdidas. Você pode ver isso, observar isso ao seu redor. Talvez na sua própria família você pode identificar pessoas que você ama que estão muito perdidas. E aqui nessa explicação diz que a bandeira ela servia como um ponto de reagrupamento para que as pessoas pudessem se unir àquele ponto. Ela servia como um ponto de referência para unir pessoas em um único propósito. Será que você não poderia ajudar pessoas que estão perdidas ao seu redor? Talvez na sua família, talvez pessoas que você ama, pessoas que estão próximas, talvez na sua organização que você serve na igreja. Será que você não poderia ajudá-las
estabelecendo uma bandeira como um ponto de referência e lembrando que diz aqui, alçai uma bandeira sobre um monte alto. Então você pode sim elevar a sua bandeira, elevar a bandeira espiritual e através disso servir como um ponto de referência para que as pessoas que estão perdidas possam saber aonde se agrupar. O livro de Mórmon, seguindo aqui na explicação sobre bandeira no guia de estudo, o livro de Mórmon e a Igreja de Jesus Cristo são bandeiras simbólicas para todas as nações da Terra. Então, quais são as bandeiras simbólicas para todas as nações da Terra? O livro de Mórmon é uma bandeira, e essa bandeira nós devemos elevar ela num lugar mais alto, e a Igreja de Jesus Cristo também é uma bandeira simbólica que deve ser elevada. E aí tem algumas escrituras que falam assim, e em Isaías 5:26 diz, e ele levantará uma bandeira ante as nações. E mais adiante, em Doutrina e Convênios diz, Sião será uma bandeira para o povo. Em Doutrina e Convênios 105:39 fala, erguei uma bandeira de paz. Em Doutrina e Convênios 115:5 diz que a vossa luz seja uma bandeira para as nações. Então, que a sua luz, que a minha luz, que a luz que nós possamos ter, que é a luz que vem do Salvador Jesus Cristo, que essa luz que há em nós e que possa estar em nós, seja a luz que vai orientar, seja a luz que vai ser a bandeira que vai manifestar a todas as nações. E a minha escritura preferida sobre bandeira está em Êxodo 17:15, que diz assim, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Então, em 2 Nef 23 fala, alçai uma bandeira sobre o monte alto, ou seja, devemos elevar uma bandeira sobre o monte alto. Aprendemos alguns simbolismos e significados da bandeira. Por exemplo, no hino No Monte a Bandeira, o hino do Inário em português número 4, diz assim, no monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama, o Senhor virá, remidos de Sião cantai, nos altos montes exultai. Então aqui no hino diz que no monte a bandeira foi hasteada. E o que essa bandeira significava? Qual era a mensagem que essa bandeira ela passava? O Senhor virá. E aqui em Êxodo 17:15 diz, o Senhor é minha bandeira. Então que eu e você possamos elevar essa bandeira no monte mais alto, não deixar ela escondida debaixo do alqueire, mas que ela possa estar no velador e dar luz a todos que estão na casa. Que nós possamos elevar a nossa bandeira espiritual, que através dessa bandeira espiritual possamos ajudar aqueles que estão perdidos, possamos ajudar aqueles que estão desunidos ou que precisam de mais união. Que nós possamos elevar a bandeira que é a luz do Senhor. Que nós possamos lembrar dessa escritura linda em Êxodo. O Senhor é a minha bandeira. Então que eu e você possamos elevar essa bandeira no monte mais alto da nossa vida. Eu oro para que eu e você possamos ponderar sobre isso. Como podemos elevar a bandeira que significa o amor e a luz do Senhor no monte mais alto da nossa vida, de maneira que todos possam ver essa bandeira e até mesmo usar dela como uma referência em sua vida pessoal. Então que nós possamos buscar isso e tenho certeza que seremos muito abençoados. Que lição linda, né? Que em 2 Nef 23, versículo 2, alçai uma bandeira sobre o monte alto. Então esse é o estudo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe aí se você gostou, se você teve alguma impressão, algum outro sentimento que marcou você nesse estudo e se você teve alguma outra ideia e algum outro insight sobre esse capítulo de 2 Nef 23.
E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon comentado. Muito, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero realmente que você tenha tirado alguma lição dessa leitura, desse estudo e que você possa aplicar na sua vida. Foi um privilégio para mim estar aqui com você. Obrigado por todos que têm acompanhado o canal Caminho do Discipulado, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Temos também outros conteúdos no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série que é sobre resumos de livros, que você pode já encontrar alguns resumos aí disponíveis no canal e outros que serão publicados. Temos uma série sobre a história de Natal, temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas e vários conteúdos aí que você pode acompanhar no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você esteja bem, espero que você possa acompanhar outros conteúdos que eu vou publicar aqui. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.